Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na reabertura do evento. Agora temos aqui o Carlos dos Santos. Carlos, obrigado pela sua presença. Obrigado, Romário. Para quem não sabe, o Carlos vai falar aqui de um tema muito interessante também, que tem a ver com publicação de aplicações no Azure Kubernetes Service com o Azure DevOps. Eu acho esse tema muito interessante. Então, estou aqui super entretido. Carlos, força. Valeu, obrigado. Você pode colocar a tela, por favor, Romário? Boa tarde, pessoal. Boa noite, dependendo do lugar que você está assistindo a gente agora. É um prazer estar aqui com vocês no Angola Dev Summit. Obrigado ao Romário, obrigado ao Glauter também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde falando com vocês hoje. Muito bem, o tema, como o Romário já adiantou, é um tema bem interessante, bem em alta agora, né? Que é publicar aplicações no Kubernetes e com DevOps, né? O tema DevOps e o tema Kubernetes está bem em alta agora. Vou me apresentar, meu nome é Carlos dos Santos, eu sou da CDS Software aqui do Brasil, do estado do Paraná, faço parte do programa MVP já há quase 15 anos, faço parte também do programa Regional Director, também há bastante tempo. Atuo muito na área de DevOps, na área de arquitetura de aplicações para a nuvem. Tenho alguns projetos open source que eu toco. Um deles é o BoletoNet, o outro é o HTML PDF Core. Botei aqui também meu blog, o meu GitHub, e junto com mais 5 amigos, a gente escreveu o ano passado um livro para pessoas que querem aprender C#. É um livro gratuito, se você não conhece, baixa lá, o livro está em português. Você pode baixar o livro em PDF, sem custo nenhum, e utilizar para melhorar os seus conhecimentos aí também. Muito bem. Agradecer também o apoio da Atitude Infinita, que está ajudando neste evento. Muito bem, quando a gente fala de container, quando a gente fala de Kubernetes, na verdade, né, eu costumo dizer que tudo começa no container, obviamente, né? Quem roda no Kubernetes é um container. Então, o que é um container, né? O que é um container? O container trata de várias coisas e é um paradigma e é uma mudança, né? Por isso um paradigma no desenvolvimento de software, porque ele fala de isolamento de aplicativo. Então, seu aplicativo roda de maneira isolada. E ele fala de stateless. Stateless basicamente diz que a cada vez que eu reinicio a minha aplicação, ela volta ao seu estado inicial, então eu não mantenho o estado. Essa é uma das grandes dificuldades quando eu vou para o mundo de containers, se a minha aplicação costuma gravar muito arquivo em disco. Tem muitas coisas em disco, então eu preciso normalmente modificar ou persistir o volume, enfim, tem algumas técnicas que dá para a gente olhar, mas por essência, né, por definição, o container é stateless. Quando a gente fala de container, a gente fala também de microaplicação. Eu não estou falando de microserviço necessariamente, obviamente que microserviço é um tema que está diretamente ligado a container, mas eu posso também pegar uma aplicação e dividir em aplicações menores sem necessariamente usar o conceito de microserviço. Isso faz todo sentido para um container, do ponto de vista da escala da aplicação, de eu poder trabalhar de maneira mais rápida e mais eficiente. Independência do ambiente de execução. Eu posso rodar o container aqui na minha máquina local, posso rodar num serviço de aplicativo do Azure ou em vários outros serviços que o Azure tem que rodar um container, posso rodar no Kubernetes e eu posso rodar em outros provedores de nuvem também, né? Então, eu tenho aí uma independência de provedor, dependendo da maneira que eu construir a minha aplicação. Eu posso ter containers Windows e posso ter containers Linux. Os containers Linux são mais utilizados e os containers Windows são mais para aplicações legadas, né? Aquelas aplicações que você necessariamente precisa rodar no Windows e você quer se beneficiar, de repente, de um mundo aí de container, tá? E uma solução de container tende a ser altamente escalável, né? Esse é o objetivo da gente estar indo para o mundo de container. E depois, quando a gente fala aí de container, a gente, obviamente, lembra de Docker, né? Docker foi a empresa que popularizou o uso de container mundialmente, né? Então, hoje você fala de container, você associa normalmente a Docker. Não é a única plataforma de container, mas é a plataforma mais conhecida, né? Então, o container, como eu falei um pouquinho antes,
funciona de maneira isolada, mas ele compartilha recursos do sistema operacional, ou seja, o disco, a CPU, a memória são compartilhadas, por isso eu tenho que tomar alguns cuidados, não é? São independentes do ambiente de execução, e aí isso deixa a instalação do container super rápida, a migração super rápida, o início rápido, instalação fácil, porque eu estou falando de aplicações bem pequenas, então isso faz sentido. Alguns conceitos são muito importantes quando a gente fala de container, e a gente nem chegou lá no Kubernetes ainda. Eu preciso criar um container. Para isso, eu uso um arquivo do tipo, no caso do Docker, do tipo Dockerfile. O Dockerfile contém as instruções, né, todos os comandos necessários para eu pegar minha aplicação e colocar dentro de um container. Eu vou mostrar isso para vocês já, quando a gente começar as demos. Uma vez que eu tenho um Dockerfile, eu crio imagens a partir dele. Essas imagens eu armazeno depois em um serviço de registro para depois eu poder consumir. Então, a imagem tem lá tudo que eu coloquei no Dockerfile, ou seja, aquele conjunto de instruções é compactado ali, né, como se fosse uma compilação, é gerada uma imagem que eu vou armazenar e depois o container é de fato a aplicação que roda a partir daquela imagem. Então, eu escrevi um arquivo de container, que é o Dockerfile, eu rodei um comando lá para construir o container, né, um build, isso produziu uma imagem, e lá no ambiente de execução, que pode ser o Kubernetes, essa imagem é trazida e lá tem um runtime de execução dessa aplicação. Então, esse runtime pega esse container que está lá no serviço de registro, traz para essa máquina e roda isso de maneira isolada, do mesmo jeito que rodaria na sua máquina, por exemplo. Então, essa é a essência, né? Aqui eu tenho um desenho que eu trouxe que ilustra um pouquinho da arquitetura, né? O Docker lembra muito o conceito do Git, né? Você dá um build, dá um pull, né? Ou dá um push e dá um run, né? Então, se eu quero trazer um container, eu dou um pull. Se eu quero compilar um container, eu dou um build. Se eu quero executar, eu dou um run. E se eu quero empurrar ou atualizar um container, eu dou um push, que eu acabei não colocando aqui. Então, eu tenho o meu container aqui no cliente. Esse container é colocado num registro que fica aqui do meu lado direito, né? Que pode ser o Docker Hub ou pode ser um serviço de registro, por exemplo, do Azure, que é o que eu utilizo. E no ambiente de execução, né? Eu trago essa imagem, então, para cá e ela é executada. Então, o container é, de fato, ligado, né? Colocado para executar. E o que é o Kubernetes? O Kubernetes, não sendo muito, falando muito igual a todo mundo, né? O Kubernetes é um sistema de orquestração, mas o que significa isso, né? Então, para contar um pouquinho de história, o Kubernetes foi criado pelo Google para gerenciar a estrutura do Google, né? Hoje ele é mantido pela Cloud Native Computing Foundation, a CNCF, é um projeto open source, que é tocado por uma fundação. Eu fiz uma definição que eu achei bastante interessante, que é que orquestração significa organizar a execução de um ambiente de containers, trazendo ordem ao caos. Por que trazendo ordem ao caos? Porque quando a gente começa a usar containers, você não vai ter um container ou dois, você vai ter centenas, às vezes milhares de containers rodando numa estrutura dessa. Então, é para colocar a ordem realmente a esse mundo de muitos containers executando ao mesmo tempo, com escala, enfim. Essa é a ideia do Kubernetes, por isso que eu disse que é para trazer ordem ao caos, né? O Google usa diariamente isso, e hoje milhares de empresas usam diariamente Kubernetes e criam milhares de containers a todo momento, né? A primeira versão do Kubernetes foi lá de 2015, né? O Kubernetes tem atualizações muito frequentes, e uma das vantagens da gente usar isso como serviço de nuvem é a gente não ter que se preocupar muito com essa questão de manter o cluster atualizado, tá? E a gente vai ver um pouquinho lá na frente isso aí. Para a gente entender um pouquinho como que o Kubernetes funciona, independente de onde ele está colocado, tá? Eu posso ter o Kubernetes dentro da minha infraestrutura local, eu trabalho numa empresa, tenho um data center, vou colocar o Kubernetes lá, ok, você pode fazer isso, mas posso também colocar na nuvem da Microsoft, na nuvem do Google, na nuvem da AWS, em várias outras nuvens. A estrutura vai ser basicamente essa mesma que a gente está colocado aqui. Então, eu tenho um servidor mestre, né, um master node. O Kubernetes, em essência, é um monte de APIs funcionando, não é? Um monte de APIs e de aplicações. Então, eu tenho o meu nó mestre, que é quem cuida de todo o Kubernetes, cuida do agendamento, que é quem liga
ou desliga ou escala os meus containers. Eu tenho depois o volume de persistência, eu tenho o serviço de API que eu me comunico com o Kubernetes. Então, a minha comunicação com o Kubernetes é através de uma API que está exposta lá, através de um comando ou de alguma ferramenta. E depois eu tenho a execução, né? Os ambientes de execução que a gente chama aqui de nodes, né? Então, cada nó do Kubernetes, que em essência é uma máquina, né? Um computador com Windows ou com Linux, na maioria das vezes, que tem lá o proxy, um kubelet, que é um serviço do Kubernetes, e o mecanismo de execução do container, neste caso aqui, o Docker. Então, eu tenho um computador central ou um serviço central que gerencia outros tantos nós na estrutura do Kubernetes, e o nó é onde a aplicação vai ser colocada para ser executada, tá? O Kubernetes trabalha com um conceito de isolamento. Então, imagine que essa linha que vocês estão vendo aqui é o cluster, ele está fechado, né? Então, nada entra nesse cluster. E aí, usando a mesma analogia do container, eu vou começar a expor portas ou serviços através de aplicações e de configurações que eu faço no Kubernetes. Um dos serviços que a gente utiliza para permitir isso, a gente chama de Ingress, que eu vou mostrar um pouquinho lá na frente para vocês. O Ingress é um serviço que eu coloco no Kubernetes e ele permite que eu acesse aplicações que estão dentro do meu cluster, né? Basicamente. Então, expandindo um pouco aquele desenho, para ele ficar um pouco mais completo, a gente tem aqui o Masternode, né, que tem vários serviços que estão sendo executados aqui. Depois eu tenho nesse exemplo 2 nós, 2 máquinas no meu cluster, né? E essas máquinas, então, têm aqui os serviços de sistema, né, que é o runtime de execução do container, lá, por exemplo, o Docker, tem o kubelet, que vai conversar aqui com o Kubernetes, o proxy, que vai fazer o isolamento desses containers, e o pod, que é o que a gente vai falar na sequência. Para isso executar, existe aqui um serviço de load balance que isola tudo isso, né, para que o usuário possa entrar aqui e isso tudo funcionar. Bom, como é que o container fica lá dentro do Kubernetes, né? A gente tem aqui um conceito chamado pod. Então, quando a gente fala de Kubernetes, o container passa a chamar pod. Por que não chama container? Porque um pod pode executar mais de um container. Então, eu posso ter, talvez não seja muito usual, mas em alguns cenários talvez faça sentido. Eu posso ter 2 containers executando lá, fazendo uma analogia como se fosse um Docker Compose lá, se você está rodando na sua máquina. Mas o pod é aonde a aplicação de fato está rodando. Então, aquela imagem que eu construí usando o Dockerfile lá atrás, né, que você deu o build no Dockerfile, empurrou no registro e trouxe isso para cá, aqui é onde ela está sendo executada, né? Então, o pod é um monte de serviço, pode ser um serviço ou mais de um container, na verdade, né, que está sendo executado em um nó específico, né? Um nó pode executar muitos pods. Lembrando que o nó é uma máquina. Então, quando você cria um cluster de Kubernetes, a gente cria o que a gente chama de node pool. O node pool é um conjunto de máquinas arrumadas ali em Linux ou Windows, por exemplo, que tem uma capacidade, por exemplo, 4 GB de memória, 8 GB, 16, 32 e assim por diante, né? Então, eu tenho que dimensionar o meu cluster para que a minha aplicação caiba lá dentro dessa máquina. Então, você construir uma aplicação que tem alto consumo de memória, ela não vai poder ficar competindo com outras aplicações dentro do seu cluster. Então, a gente tem que pensar nesse desenho de aplicação, que aí é a arquitetura de aplicação, quando a gente vai colocar isso para rodar no Kubernetes. Não é simplesmente pegar o container e botar lá dentro. Um outro conceito que a gente tem no Kubernetes é o conceito de serviço, de service, que é como se fosse um agrupamento de pods, né? Imagina que você ligou um monte de pod, esse pod recebe um IP. Como é que você acessa esse monte de pod lá dentro, né? Você cria um serviço. O serviço ele agrupa um conjunto de pods, que eu posso ter vários, né? E aqui que eu trato da escala também, posso tratar nesse nível aqui a escala. Quantas instâncias, né, deste container vão executar, e aí que está a lógica toda da gente usar Kubernetes, né? A escala, né? Escala horizontal, a gente está falando que é colocar muitas aplicações lado a lado, né? Escalar horizontalmente, ou seja, eu tenho lá uma aplicação que está executando, estou com muito usuário na aplicação, ela não está aguentando mais, eu preciso de outra instância dessa aplicação, e aí eu vou colocando outra instância, outra, tudo gerenciado por um proxy, né? Que vai distribuindo ali
as chamadas dentro das aplicações. Então, eu faço isso através de um serviço. Crio um serviço, né, que recebe um nome, por exemplo, aqui no caso Nginx, que tem aqui 3 pods, por exemplo, rodando num host A, que é um nó, mais 3 rodando aqui num host B. E aí eu crio uma abstração da execução lá dentro do meu cluster, né? Então fica mais fácil de gerenciar essa aplicação, de fazer a escala dela através do serviço. E aí entra o serviço do Kubernetes da Microsoft, né? Então, como eu falei, o Kubernetes é um serviço open source, criado lá pelo Google, e aí as provedoras de nuvem, a Microsoft também, criou um serviço gerenciado de Kubernetes. Um serviço gerenciado quer dizer que a Microsoft te entrega o Kubernetes no portal do Azure. Então, a gente costuma dizer que você cria isso rapidinho, em alguns minutos você cria um cluster. Eu não vou me preocupar com a infraestrutura, né? Eu tenho que precisar de disco, eu preciso de mais máquina, eu preciso, enfim, de várias coisas. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Com a infraestrutura de fato, né? Eu vou ter um portal personalizado que a gente vai ver na sequência. Esse portal, onde eu vou administrar todo o meu Kubernetes, né? Ele é um portal bastante visual, bem interessante. Então, eu não preciso me preocupar com a gestão da infraestrutura base lá do Kubernetes, né? Só com a gestão, obviamente, do meu cluster, né? Muito bem. Então, a gente falou um pouquinho de Kubernetes, né? Lógico que é uma visão bem geral aqui do que é o Kubernetes. Agora entra o DevOps. Como é que o seu código vai parar lá dentro do Kubernetes? É muito comum a gente vê em empresas, aqui o desenvolvedor vai lá no Visual Studio, ou no Visual Studio Code, ou na ferramenta que ele usa para desenvolver, e publica no ambiente. Nossa, não é o ideal você fazer isso, porque você perde o controle do ambiente, né? Você tem lá um ambiente de produção, que você tem cliente acessando, não é todo mundo que pode bater lá e publicar coisas. Seria um risco muito grande você ter isso aí. Aí entra o DevOps, né? Então, DevOps é pessoa, processo e produto. DevOps não é o produto em si. Apesar da Microsoft chamar o produto de Azure DevOps, DevOps é o processo, não é o produto, tá? O produto é uma das coisas que compõem o DevOps, tá bom? E a gente usa DevOps para criar entrega contínua, para gerar valor para o nosso cliente. Né? Essa é a essência do DevOps. A entrega contínua quer dizer que cada vez que eu movo o meu código, que eu movimento o código, que eu altero esse código, eu posso criar alguma coisa em algum ambiente. Né? Eu trouxe esse desenho que é muito comum aí, né, do DevOps, que basicamente você planeja, né? Planeja, cria, verifica, empacota, distribui, configura, monitora. Então é um ciclo sem fim, que basicamente diz o seguinte: eu planejo o meu produto, eu desenvolvo, eu testo, eu crio, eu empacoto, publico no meu ambiente, monitoro o ambiente. Muito importante quando a gente desenvolve software é monitorar o ambiente, né? Aí entra uma coisa que foi falada um pouco de manhã, se eu não me engano, acho que o Romário mesmo falou, de telemetria. Né? Eu preciso ter alguma ferramenta olhando para o ambiente, para eu detectar problema, anomalia, para poder manter um ambiente saudável, né? Muito bem. Dentro da estrutura Azure DevOps, a gente tem aí 5 ferramentas que a gente pode utilizar. Eu vou falar rapidamente sobre elas, tá? O Azure Boards é a ferramenta para eu fazer gestão das minhas tarefas, para eu fazer o planejamento do meu produto, para eu montar as minhas sprints, né, para eu fazer lá as minhas entregas, né, no conceito aí do Scrum. Se você não conhece Scrum, vale a pena você ler o guia do Scrum para você entender alguns conceitos, que é bastante interessante. Então, eu posso montar lá, então, as minhas tarefas e os prazos de entrega. Isso eu faço no Boards. Eu tenho o Azure Repos, que é onde eu boto o meu código. Né? Essencialmente, a gente usa Git, mas eu posso usar um repositório que é o Team Foundation Version Control, para quem usou o TFS, né? O Team Foundation Server lá atrás no passado. É um tipo de repositório que existe ainda, mas hoje eu costumo dizer que o mundo fala Git, né? Então, a maioria dos repositórios hoje, principalmente você vai no projeto open source, a maioria deles está usando algum tipo de Git, né? Então, o Azure Repos é onde eu vou botar meu código. O Azure Pipeline é onde eu vou construir a build e a release. Então, onde eu vou pegar o meu código, no caso aqui do Kubernetes, eu vou criar o meu container e vou pegar esse container e vou colocar no meu ambiente de produção. Eu não estou usando o container. Tudo bem. Então,
Eu vou pegar lá o meu código, seja ele qual for. Se o código for compilado, eu vou executar uma compilação. Se o código não for compilado, por exemplo, eu desenvolvo em PHP. Não vou compilar o PHP, eu vou pegar o PHP e vou entregar no ambiente. Então, eu posso construir isso usando o pipeline. O Azure Artifacts é para fazer gestão de pacotes. Um pacote NuGet, por exemplo, que é só da sua empresa, você não vai colocar no nuget.org, você coloca no artefato. Um pacote NPM que você tem do seu projeto, você não vai colocar no gerenciador de pacote do NPM, você vai colocar no Azure Artifacts para você ter um pacote privado. E por último, ferramenta de teste. Ferramenta de teste é uma coisa que a Microsoft cada vez mais tem falado para a gente usar o que tem no mercado, né? Então, não necessariamente eu vou usar o que está aqui. Preciso fazer um teste de carga. Eu posso usar um JMeter, posso usar um BlazeMeter, posso usar alguma outra ferramenta. Vou fazer um teste de segurança, posso usar alguma ferramenta OWASP, como Fortify ou como, de repente, Sonar, para fazer teste de segurança, para ver a qualidade do código. Mas eu tenho aqui algumas ferramentas também que eu posso usar para fazer teste. E aí vou falar rapidamente também da plataforma .NET. Só uma coisa importantíssima. O Azure DevOps não é só para usar código .NET. Você pode usar qualquer tipo de código. Eu tenho projetos que eu trabalho que tem React, que tem Java, que tem Xamarin, que é Microsoft, que tem .NET, que tem PHP, que tem Node. Então, enfim, eu posso usar qualquer tipo de código dentro do repositório, dentro das pipelines, enfim, eu posso usar qualquer tipo de linguagem, basicamente, tá? Mas, como a gente está falando de Microsoft, eu vou falar rapidamente sobre o NetCore, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é um exemplo baseado em Core, né? O .NET Core tem gente que ainda não sabe, mas ele roda em Linux. Outro dia uma pessoa falou assim, mas o .NET roda em Linux? Sim, ele roda em Linux, já há 5 anos ele está rodando em Linux. Então, quando o .NET foi criado e transformado num projeto open source, ele permitiu que a gente rode tanto em Linux quanto em macOS, não é só o Windows mais, né? E também roda em container, obviamente, né? Posso rodar tanto em container Windows quanto em container Linux. A gente está atualmente na versão 6 do NetCore, né? A versão 6 é a versão que foi lançada agora no final do último ano. E esse ano está em curso a versão 7 já. Então, se você vai criar um projeto novo, vai criar um projeto web e está usando o .NET, use tecnologia Core. Não crie projeto legado, né? Eu vejo ainda algumas empresas que estão criando projetos web ainda usando o WebForms ou a estrutura antiga. Não faz nenhum sentido mais você criar, porque o NetCore é muito mais rápido, tá? E só para a gente falar rapidamente do ecossistema .NET, né? Então a gente tem o Net 6, que é a plataforma que está agora em uso, e dentro dela eu posso trabalhar vários tipos de tecnologia, né? Vários tipos de cenário, desde aplicativos para nuvem, né, o que a gente chamou de Cloud Native, né, criado especificamente, que se utiliza de benefícios de nuvem, né, web, desktop, né, acabou de ser lançado o NetMaui, que deixa a gente criar aplicativos desktop muito interessantes. Se você também quer usar desenvolvimento para mobile, você tem o Xamarin, que é bem interessante, você tem desenvolvimento para jogos, IoT, né, o Jorge Maia vai falar sobre IoT, vale a pena você assistir também, né, eu consigo desenvolver para ARM, e colocar em equipamento IoT, depois inteligência artificial e outras coisas que eu já comentei um pouquinho, né, do ecossistema, que é o Git, o GitHub, NuGet, Visual Studio Code e linha de comando, né? Muito bem, o que nós vamos fazer aqui então é juntar tudo isso. Então a gente tem uma aplicação em NetCore que vai usar o DevOps, que vai entrar dentro de um Kubernetes que está rodando no Azure. Então, essa é a nossa ideia inicial aqui. Então, a gente vai pegar um código que está versionado lá e depois a gente vai botar isso dentro do Kubernetes de uma maneira, tá? Existem muitas maneiras de eu fazer publicações de coisas em serviços de nuvem. Então, tanto no Kubernetes, quanto no Web Service ou em outro serviço de container. Eu vou mostrar uma maneira que eu acho extremamente simples, tá bom? Que demanda um trabalho inicial antes, mas que cria uma simplicidade no meu processo, tá bom? Eu trouxe aqui um desenho de uma arquitetura, não é a arquitetura que a gente vai trabalhar aqui mesmo, porque nós não temos tempo para trabalhar uma arquitetura tão grande como essa, mas basicamente
a gente tem o nosso cluster de Kubernetes. Então, essa linha pontilhada delimita aqui o cluster. Esse cluster tem um serviço de Ingress, que é um Nginx Ingress, né? O Nginx, né? Ou Nginx. Se você não conhece, ele faz o papel de um proxy, né? Um dos proxies mais utilizados hoje na internet. Ele faz papel de um servidor web e faz proxy reverso, né? Então ele recebe uma chamada e consegue fazer o roteamento para dentro da infraestrutura, que é basicamente o que ele vai fazer aqui. Então, eu vou bater aqui na entrada do Kubernetes e ele vai distribuir de acordo com o jeito que eu entro, né? Seja através da URL, seja através da barra aplicação ou de uma porta, enfim. Eu consigo, então, endereçar através dele todo esse serviço que está rodando aqui dentro, tá bom? Nesse desenho tem uma característica interessante, que é a fonte de dados, né? Hoje se tem discutido o conceito do stateful, né? Eu comentei lá no início do stateless. O stateless ele não persiste os dados, no stateful ele persistiria, mas você vai colocar o seu banco de dados num container? Alguns bancos de dados você pode rodar em container, como o Mongo, por exemplo, que tem esse conceito de escala e coisas do tipo. Alguns bancos de dados, eu particularmente prefiro deixar fora. Então, por exemplo, eu estou usando um SQL Server, eu vou colocar um SQL plataforma. Se eu estou usando, por exemplo, um Mongo, eu prefiro usar um Cosmos DB, que eu consigo tratar a escala do banco de maneira independente da aplicação. Eu não vou afetar o meu cluster segurando a estrutura de dados, eu vou colocar isso para fora do meu cluster, tá bom? Antes do cluster eu tenho, então, o load balance do próprio Azure, tá bom? E o meu cliente aqui. Como que esse código vai entrar aqui? Eu tenho, então, o Azure Pipelines, que é o serviço de publicação. Como eu falei, tem muitas maneiras de fazer isso. Eu posso usar Helm. Helm é um serviço de gerenciamento de pacotes que a gente pode utilizar para atualizar o Kubernetes. Existe também o Terraform, que faz uma coisa bastante parecida. E eu consigo fazer muitas outras coisas, como infraestrutura como código, criar serviço e coisas do tipo. Ou eu posso usar o serviço do próprio pipeline, né, que eu vou mostrar lá, usando um comando do próprio Kubernetes para atualizar. Então, tem várias maneiras de eu fazer isso. Pelo tempo que nós temos aqui, para não complicar muito a nossa conversa, eu preferi fazer de um jeito mais simples para o código chegar lá no Kubernetes, tá bom? Mas, enfim, eu vou, então, compilar aqui o meu código, né, transformar num container, faço aqui um push para um serviço de registro que vai ser executado lá. E depois eu tenho outras figuras aqui, né? Posso ter, por exemplo, um gerenciamento do Kubernetes baseado em usuários do AD. Vou ter minha ferramenta de telemetria, né? O AKS já me entrega muita telemetria, mas eu posso colocar outras coisas lá também. E se você quiser elevar um pouco o nível de segurança, existe um serviço muito legal no Azure chamado Kvault, que é um cofre que eu posso guardar as configurações da minha aplicação lá também, de maneira isolada. Muito bem, só para a gente entender, então, alguns conceitos que eu botei lá no slide. Então, o serviço de registro é onde eu guardo a imagem do meu container. Então, eu fiz o build do container e eu guardo no registry. O Ingress vai me deixar acessar o cluster. As ferramentas de DevOps ou DevSecOps, né, que é uma coisa importantíssima quando a gente usa container, é cuidar da segurança, né? A gente, quando vai criar uma aplicação, não é o foco aqui, mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando você cria uma aplicação baseada em container, de onde vem o container base, né? Uma aplicação normal de container é uma aplicação que está sendo empilhada, não é? Como se fosse o container do navio mesmo, né? Você tem lá a base do navio e você tem depois camadas de containers. Quando a gente constrói uma aplicação num container, basicamente é a mesma coisa. Eu tenho aqui, por exemplo, um servidor Linux. Em cima do servidor Linux eu tenho o runtime do .NET. Em cima do runtime do .NET eu vou ter a minha aplicação, por exemplo. Então, tem algumas camadas. De onde veio essa imagem que eu usei como base? De preferência que você utilize uma imagem oficial, que você vá lá ou no Docker Hub ou no Hub da Microsoft e pegue a imagem lá. Cuidado com imagens que prometem coisas extraordinárias. Tem uma imagem aqui super otimizada que você não tem muita certeza da fonte, porque está sendo muito comum hoje em dia você ver malware ou minerador de cripto, por exemplo, dentro de container. Aí você sobe uma imagem dessa no seu cluster, a sua máquina começa a subir processamento, aí você fala, poxa, mas a minha aplicação
não consome tanto recurso assim. Por que está subindo tanto? É coisa que está rodando eventualmente no container. Então, toma cuidado com isso. Isso faz parte aqui do SEC, de segurança, né, de security, dentro do Ops. O Helm, se a gente for usar, né, não é o caso, não vamos usar ele aqui, é para fazer gerenciamento de pacote ou de receitas, como ele chama lá. E o Terraform, né, que é muito, muito utilizado, começou a ser muito utilizado agora no Azure também, não é? É que faz automação da infraestrutura, né, o que a gente chama de infraestrutura como código. Muito bem, vamos parar de falar e vamos mostrar. Então, eu vou começar mostrando o Kubernetes, tá bom? O Kubernetes, dentro da estrutura da Microsoft, se você quiser criar um Kubernetes, então, por exemplo, se você fala assim, eu vou criar um Kubernetes, então, algumas coisas você vai ter que levar em consideração. Então, eu vou mostrar rapidamente, eu não vou criar o Kubernetes aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Mas se você já usou o portal do Azure, não é muito diferente de criar qualquer outra coisa aqui no Azure, né? Então, você vai escolher um grupo de recursos qualquer. Vou usar aqui o ambiente, né? Agora a gente tem um ambiente aqui de teste, a gente tem um ambiente de custo otimizado, né? Que ele botou aqui um dinheirinho, 2 dinheirinhos aqui, né? Para dizer que é mais caro ou mais barato. Nome do meu cluster, por exemplo, AKS, teste, Angola, não vou chegar a criar. Zonas de disponibilidade, onde eu vou ter esse cluster, né? Se está em 1 lugar, 2 lugares ou 3 lugares, né? E aqui que é o que eu tenho que olhar, né? Que é o tamanho dos nós que eu vou ter. Eu vou clicar aqui no Change Size, ele está me recomendando um aqui, mas o Change Size basicamente me diz o tamanho da máquina. Então, o que ele está me recomendando é esse aqui, ó. 2 CPUs com 7 GB de memória. Então, entenda assim, eu vou ter uma máquina rodando a minha aplicação. Eu não tenho acesso à máquina, obviamente, né? Ela está controlada pela Microsoft e pelo Kubernetes. Mas é onde a minha aplicação vai rodar. Então, se eu colocar 3 máquinas dessa, que é o que ele está sugerindo para mim, cada máquina me custa, aqui eu estou falando em reais, tá? Mas a gente poderia estar falando em dólares, aí, cerca de, talvez, aí, $90, né? Pela cotação que a gente tem no Brasil. R$450 uma máquina dessa, tá bom? Posso mudar para máquinas extremamente grandes, e aí vai de como é que a sua aplicação está desenhada, né? Como é que ela se comporta. Eu gosto muito da escala horizontal, então eu prefiro trabalhar com máquinas um pouco menores, mas depende do projeto que você está. E aí depois ele me dá uma sugestão aqui de tamanho de cluster, né? Então ele me sugere 5 máquinas, né, que é o que estava aqui. Ou seja, é 5 vezes aquele valor já de início, tá? Isso aqui você pode ajustar depois, mas entenda que eu vou ter um cluster de Kubernetes com um node pool que tem 5 computadores lá embaixo, e aí o Kubernetes determina em qual máquina ele joga a minha aplicação. Eu também posso gerenciar e controlar isso se eu quiser. Eu quero que rode na máquina A ou na máquina B. Por que eu diria para o Kubernetes aonde é para ele rodar a aplicação? Por exemplo, eu tenho uma aplicação que demanda mais processamento e tenho uma aplicação que demanda menos processamento. Eu posso criar um conjunto de máquinas mais potentes e aquela aplicação que demanda mais processamento eu direciono para aquele pool de máquinas que tem mais potência de execução, e a aplicação mais comum eu jogo numa máquina menor. Enfim, eu posso gerenciar isso aí, né? O Node Pool aqui, então, ele me deu 5 máquinas. Eu posso adicionar outros Node Pools, né? Ele, por default, ele bota o Node Pool como Linux, mas você pode criar um Node Pool baseado em Windows também, se você quiser, tá? Vou colocar aqui teste 1, 2, 3. Em alguns cenários ele não suporta o Node Pool em Windows, tá? Em alguns cenários não, mas em alguns cenários eu consigo colocar Node Pools em Windows também. Beleza? Então, se eu seguir com a criação aqui, apertar o botão lá, em alguns minutos aí ele vai me entregar o Kubernetes criado. Eu tenho um Kubernetes já pronto aqui, tá bom? A gente não vai aprofundar, logicamente, no conceito do Kubernetes, porque não é o objeto dessa apresentação, é mais como é que a gente publica, mas só para vocês terem uma visão geral. Alguns serviços que eu tenho no Kubernetes, né? Então, eu tenho o serviço, os services e os ingress. Então, eu tenho aqui um serviço de ingress, que é onde eu tenho o IP. Então, se você se recorda lá no comecinho da minha apresentação, eu disse que o cluster do Kubernetes ele fica isolado. Então, o ingress ele tem um IP externo, ou seja, se eu clicar neste IP aqui,
ele vai abrir uma janela com uma aplicação aqui funcionando, tá? Esse é o serviço de Ingress. E eu tenho outras maneiras de publicar uma aplicação, por exemplo, através de um serviço eu posso expor também. Então, eu tenho aqui um serviço, e se eu clicar, é o serviço que tem uma API rodando aqui dentro do meu cluster, tá bom? Então, são os serviços. Os outros serviços que estão aqui rodando, alguns, como esses que estão marcados como kubesystem, são serviços do próprio Kubernetes, e eles não têm IPs externos, ou seja, de fora do cluster eu não consigo acessar esse serviço, mas eles têm IPs internos aqui, todos eles têm, né? Tudo aqui tem um IP, porque eu tenho que subir isso e tem que haver uma comunicação interna no Kubernetes, né? Todos os serviços que você sobe vão acabar recebendo um IP, e aí existe um serviço que vai traduzir esse IP para um IP ou um serviço que possa ser consumido de fora. Então, esse é o conceito do serviço, né? O ingresso só tem um aqui, né? Eu tenho alguns ingressos aqui, mas o que eu estou usando é o do Nginx. Depois eu tenho os workloads, que são as aplicações que estão rodando. Então, de novo, existem várias aplicações do próprio Kubernetes, né? Como o serviço de escala, o serviço de métrica, que é onde ele coleta algumas informações do cluster. E eu tenho depois alguns serviços que eu coloquei, como, por exemplo, o serviço de Ingress aqui eu coloquei. Aqui são quantas instâncias estão rodando, tá? E aqui ele diz que eu tenho 2 de 2, né? Então, 2 estão rodando e 2 estão disponíveis para uso. O Kubernetes trabalha com um conceito que ele chama de estado designado. Então, eu posso ir lá e falar: roda para mim 10 instâncias desta aplicação. Ele vai subir aqui, no caso, 10/10. Se uma aplicação cair, der algum erro, né, uma delas cair, o Kubernetes automaticamente põe de volta. Então, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque se a sua aplicação está apresentando problema e você não está percebendo o problema, ela vai ficar caindo e levantando o tempo todo. Isso pode virar um pesadelo dentro do Kubernetes. Eu costumo dizer uma frase toda vez que a gente conversa de Kubernetes, que é a seguinte: você vai do céu ao inferno em 10 minutos. Então, você pode ter um cluster funcionando perfeitamente, daqui a pouco ele se transforma num pesadelo, porque você começa a ter escala automática acontecendo, porque você tem alguma aplicação se comportando mal. E aí eu tenho alguns mecanismos, obviamente, para poder evitar esse tipo de coisa, mas eu tenho que entender isso, né? Então, muito importante, se você vai colocar uma aplicação para rodar no Kubernetes, você precisa estudar o Kubernetes. Toma cuidado com a modinha, como a gente diz aqui no Brasil, não sei o termo que usam aí fora, né? Ou com a hype, né? Todo mundo está usando o Kubernetes, eu também vou usar. Você pode usar, eu acho excelente, mas você tem que entender o funcionamento dele para você não acabar criando um problema, né? Não é um serviço muito barato, não é? Você viu que eu tenho que colocar ali, a recomendação é que eu tenha 3 máquinas, agora já está 5. Então é um serviço que vai te custar algumas centenas de dólares, né? Ou de reais, ou da sua moeda aí. Então você tem que tomar cuidado. Se você realmente tem aplicações que vão escalar nesse tamanho que vai demandar uma estrutura dessa, porque existem outros serviços que também entregam container. Mas enfim, então eu tenho aqui os workloads rodando. Se a gente só clicar em algum deles aqui, a gente vai ver a aplicação funcionando, né? Tem uma funcionando, tá há 17 horas rodando, que foi uma que eu atualizei. E tudo no Kubernetes, né? A gente conversa com o Kubernetes, como eu costumo dizer, através de arquivos YAML, tá bom? Então, só para a gente ilustrar um pouquinho como que essa aplicação veio parar aqui, né? Como é que ela veio parar aqui? Deixa eu voltar para cá. Como que ela veio parar aqui? Eu vou abrir o meu Visual Studio Code aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho um arquivo de deploy. Então, deixa eu pegar aqui este aqui. Então, o arquivo de deploy é um arquivo YAML normalmente. Então, eu tenho um arquivo YAML. O arquivo YAML ele tem uma característica que ele é todo tabulado, né? Vocês estão percebendo aí que tem uma linhazinha aqui, ele está todo ajustado. Então, aqui eu estou dizendo que esse é um serviço de deployment, que ele tem uma réplica, ou seja, um pod rodando, né? Ele tem aqui um label chamado API. Ele está usando uma imagem de container que tem este nome aqui, ó, API, dentro do serviço de registro, que é o ACR CDS. Então, eu tenho um serviço de registro que eu já vou mostrar. E aqui uma parte muito importante disso é estabelecer os limites dessa aplicação dentro do Kubernetes. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte:
Olha, para essa aplicação rodar, ela precisa de 256 mega de memória. Eu não estou falando giga, eu estou falando mega. Tá bom? Lembra que eu tenho uma máquina lá, essa máquina tem um recurso limitado. Eu preciso que a minha aplicação se encaixe nesse recurso. Então eu preciso de 256 mega e 250 milicores, ou seja, eu tenho uma máquina com 2 cores, eu preciso de 1/4 de 1 core. Tá? Então é o que eu preciso nessa aplicação. E depois, o limite. No máximo, essa aplicação pode consumir 1 GB de memória. Então aqui eu começo a criar uma barreira para que se a aplicação estoure essa memória, ela vai ser derrubada, obviamente, mas eu não vou comprometer o cluster, tá? Então eu vou criar o limite. Importante você ter o limite na aplicação. E o limite de CPU é uma CPU. Então, se a sua aplicação ou começa a engolir muita memória, ou ela começa a usar muito processador, a gente tem um limite. E depois eu tenho aqui um conceito chamado Pool Secret, porque, logicamente, que o serviço de container tem um usuário e senha para eu poder buscar o container lá. E nós não vamos expor o serviço de container aqui. Então, para isso, a gente tem aqui um serviço chamado Secret, que está aqui. Então, eu tenho lá um serviço chamado ACR Secret, que ele está bem aqui embaixo. Esse serviço, eu coloquei o usuário e senha aqui e ele criptografou, fez um hash aqui para mim, tá? Se eu botar o YAML aqui, eu vou ver de um pouco mais organizado. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho o YAML que eu criei e aqui está a minha configuração criptografada para eu não ter que expor isso lá no meu arquivo YAML. Então, se eu rodar esse comando aqui, eu então vou criar aquela publicação que está rodando lá no Kubernetes, tá? Então, a gente poderia facilmente rodar isso usando um comando chamado kubectl. Kubectl é o comando que a gente conversa com o Kubernetes, tá? Então, se eu der aqui um kubectl getpods, ele vai listar para mim os serviços que eu tenho rodando. Ah, mas só apareceu um serviço, cara? Você tem um punhado de serviços rodando? Sim. Existe um conceito importantíssimo aqui no Kubernetes chamado namespace. O namespace é como se fosse um isolamento lógico do cluster, né? Como se fosse subdivisões dentro do cluster. Então, eu tenho um namespace, alguns namespaces de serviço do próprio Kubernetes, que é o kubesystem, o public e o node.list, que são serviços que o Kubernetes tem. Eu tenho um namespace default, quando você não tem nenhum lá, ele já criou um default para você, e eu tenho um chamado ingress basic. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e falar para ele, me mostre os pods do ingress basic. Então, ele vai listar lá os outros 4 serviços, né? Se eu for no workload aqui, eu tenho no ingress basic aqui, ó, 3, 4 serviços que ele rodou. Então, basicamente, eu posso lidar com o Kubernetes na linha de comando. Então, você vai tanto colocar coisas no cluster, quanto tirar coisas do cluster usando o kubectl, ou você pode usar o Helm. Eu não estou com o Helm instalado aqui. Ou você pode usar o Terraform, que é o TF, para fazer coisas muito parecidas. Tá? Qual que é a vantagem de eu usar o Helm, por exemplo, ao invés de ficar usando isso que eu estou mostrando aqui de arquivos? É que eu consigo agrupar os arquivos e reaproveitar os arquivos. Se eu tenho um deploy de serviço, por exemplo, que eu vou fazer muitos deploys de serviço, eu consigo ter um template desse serviço, uma receita, e aplicar isso. No caso do Helm, e no caso do Terraform, uma coisa muito parecida. Eu consigo, então, replicar isso de maneira muito rápida. Então, é muito comum você ter um Terraform, por exemplo, que cria o cluster inteiro e que também destrói o cluster inteiro. Né? Um cenário que você pode fazer isso é, por exemplo, eu tenho um cluster que eu vou usar para teste, então eu posso criar o cluster de teste, em algum momento eu não preciso mais fazer teste, eu destruo o cluster de teste, e se eu novamente quiser criar, eu subo de novo o cluster de teste. Então, eu tenho essa versatilidade dentro do Kubernetes. Então, esse é um arquivo, teoricamente, que eu usaria para publicar no Kubernetes. Muito bem. Agora vamos falar do DevOps, né? Aqui eu tenho o Azure DevOps. Também não é a nossa ideia explicar o DevOps profundamente, né? Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar só de DevOps. Mas o DevOps tem, então, aqui como eu gerenciar minhas tarefas, como eu gerenciar meu código, meus pipelines. Então, eu vou começar mostrando aqui desculpa, o meu código, tá? Então, aqui eu tenho um repositório Git, tá bom? Nesse caso aqui, tem um repositório Git chamado Azure OSS, tá? Que tem aqui várias pastas. Uma das pastas que eu tenho aqui é uma API
que está em netcore, tá bom? Então, esse é o meu código que está aqui. Dentro desse código, eu tenho um Dockerfile. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, esse é um Dockerfile. Se você nunca viu um Dockerfile, a gente lê esse arquivo de cima para baixo, tá bom? Então, aqui, basicamente, eu estou dizendo, olha, a gente vai começar esse container com essa imagem aqui. Nesse caso, estava no ASP.NET 5 ainda, não atualizei. Está no ASP.NET 5 e ela vai chamar base. A Microsoft tem uma característica na criação do container que a compilação acontece dentro do container. Tá? Eu posso compilar o meu código, copiar para dentro de um container e executar. É um caminho. E eu posso também construir o meu build dentro do container. Qual que é a diferença? Se você está usando Windows, por exemplo, como eu estou usando aqui, e eu construí uma aplicação, ela foi compilada para Windows. Depois o meu container é Linux. Tudo bem que o meu código é híbrido, ele vai rodar nos dois lugares. Mas, de repente, se eu compilar o meu código no Linux, ele já é um código mais otimizado para o container. Outra vantagem, eu posso construir o meu container aqui sem ter o .NET na minha máquina, porque ele baixa tudo dentro do container. Então, se você precisa compilar um container e você não é um desenvolvedor .NET, por exemplo, e esse container é .NET, se eu der um Docker build e eu tiver o Docker na máquina, ele baixa as imagens e compila o container para mim. Então, só para a gente entender rapidamente aqui o conceito do container, eu tenho aqui o runtime, tá bom? Que é onde vai rodar a minha aplicação. Depois eu tenho uma outra imagem que ele chama de build, que tem um SDK, que ele vai usar para fazer a compilação. Então ele vai ter uma pasta chamada /app dentro do container. Lembrando que o container é uma máquina Linux, eu vou ter uma pastinha /app, e dentro dela vai estar todo o meu código lá compilado, meu binário. E eu vou abrir duas portas, né, a 80 e a 443. Lembrando que o container ele é isolado por padrão, assim como o cluster, e eu tenho que abrir uma porta lá. Então eu estou abrindo uma porta para que alguém de fora consiga entrar no container. E, eventualmente você pode ter um container que eu não preciso abrir porta, se é um container que só puxa coisas e processa serviço em batch, sei lá, mas via de regra eu vou abrir uma porta, tá? Depois eu tenho o meu build, é um diretório source, que a gente copia o código, copia o projeto, depois faz um restore, faz um build, né? Depois a gente faz um publish, e no final, né, que é o último container, a gente copia a publicação. Então, em essência, o que ele está fazendo? Ele criou um container de publicação, depois ele criou um container intermediário que vai compilar, ele compila dentro desse e depois ele copia para o container final o que aconteceu nesse intermediário. Basicamente é isso que ele está fazendo aqui, para, por fim, ele executar o comando dentro do container. Então, para eu executar uma aplicação em .NET, eu dou .NET e o nome da DLL da aplicação nesse caso, tá? Então, isso é o que vai ser construído no container. Então, esse é o meu código. O meu código é uma API bastante simples, tá? Então, é uma API que tem um serviço aqui só, tá? E depois ela tem aqui no Startup, ele tem aqui uma versão. Como eu já abri aqui a versão para vocês, eu vou chamar aqui pelo DNS agora. BR. Então, essa é a aplicação e depois essa é a API. Então, aqui está o 2.3, só para a gente modificar, eu vou colocar aqui 2.4. Só editar o arquivo. Logicamente que eu não faria isso dentro do ambiente de DevOps. Aqui é um ambiente de demonstração apenas. Eu traria o código para a minha máquina, faria alteração e submeteria isso para o Git, tá? Mas para efeito de tempo aqui, eu vou alterar direto. Vou fazer um commit aqui. Aqui eu tenho uma branch chamada dev, e uma branch que é a homolog e uma master. Então, eu fiz alteração aqui na branch dev. A branch dev não faz nada, ela não dispara build, nesse caso, nada. E eu tenho uma branch master, que é a minha branch que está em produção. Então, eu tenho aqui depois o serviço de pipeline do Azure DevOps. Tem duas opções que a gente vai utilizar aqui. Uma é o pipeline, que é onde eu, de fato, construo o build. E outra é o release, que é onde eu pego aquele build e coloco no ambiente que eu quero. No nosso caso, é um container. Então, se eu pegar aqui o pipeline, eu tenho uma pipeline chamada AKS API. Eu vou editar aqui só para vocês verem o que ela faz. Ela é muito simples. Ela simplesmente constrói o container. Então, eu dou um container build and push. Então, eu faço um Docker build e um Docker push para o serviço chamado ACR CDS. Então, vamos lá entender o que é o serviço de registro.
Se eu voltar aqui para o Azure, eu tenho aqui o Container Registry, que é um outro serviço. Então, eu preciso ter um serviço de registro, que é onde eu vou guardar as imagens, né, que eu construí, que aqui ele chama de repositório. Então, dentro dos repositórios, eu tenho um repositório chamado, tem vários aqui, mas tem um chamado API. O API é onde ele tem. Eu atualizei esse repositório ontem à noite, né, a última vez. Então, eu tenho aqui o latest e tem a versão 267 que foi construída ontem, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Uma técnica que eu gosto muito de usar. Eu construo o container, né? Então, eu me conectei ao serviço de registro, dou o nome do serviço de registro, que é a API, né? Como vocês viram aqui, o serviço, o repositório, né? Chama API, né? Que é esse aqui. E depois eu mando ele buscar o Dockerfile e eu mando ele gerar dentro do meu repositório lá uma imagem chamada latest e uma imagem chamada ID do build. Isso é uma coisa muito importante. Se você, na hora de construir o container, só colocar o nome latest, você só vai ter uma imagem lá dentro. Então, se você seguiu o fluxo da sua aplicação, passou pelo processo de dev, homolog, jogou em produção, empurrou o container para produção com o nome latest e achou um problema, um bug, se você só tem uma imagem, você não consegue voltar para trás. Então, é importante que a gente versione o container, né? Os containers são versionados, né? A exemplo do que eu mostrei do ASP.NET lá no Dockerfile, está 5.0, não está latest, né? Então, você deveria, né, versionar o seu container. Então, quando eu dou esse comando tag aqui no Docker Build, eu digo para ele, ó, cria o latest, ok, poderia nem criar também, e cria com o Build ID. Build ID porque cada vez que eu rodo um build no DevOps, ele incrementa esse número de build, então eu não vou ter dois IDs iguais aqui, tá bom? Então, rodei, adicionei os dados aqui, isso é muito importante, ó, adicionar a imagem base, os metadados. Quem são os metadados aqui? A tag no meu caso, tá? Vou adicionar então no pipeline e na imagem base os metadados que eu gerei aqui dentro. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Como esse build só gera quando eu faço para master, por quê? Porque aqui na trigger, então eu consigo disparar o build, é o gatilho para eu disparar, ele só dispara se tiver alteração na master. Então, como eu alterei o código em dev, ele não fez nada. Então, eu vou vir aqui no meu código, vou criar aqui um pull request de dev para master. Então, eu vou de dev para master. Só tem uma alteração, foi aquela da versão que eu fiz, né, 2.4. Vou criar aqui, vou aprovar e vou completar. Muito bem, complete, ele vai disparar o build, então. Então, dentro do pipeline, o build começou a rodar. Ele botou aqui no agendador. Aqui a gente usa um conceito chamado hosted builds, né? Então, enquanto ele roda o build rapidinho, eu vou mostrar aqui aonde que ele está rodando esse build, né? Então, aqui dentro do meu pipeline de build, eu digo, olha, você vai rodar isso num serviço de nuvem, né? Num servidor em nuvem, hosted, e eu vou rodar na versão 20.04 do Ubuntu, né? Eu tenho várias versões aqui de Linux, tenho várias versões de Mac e tenho várias versões de Windows. Então, se o seu código só compila no Windows, eu vou colocar uma das versões de Windows, né? Que é a 19 ou a 22, ou a 16 também aqui. Se o seu código compila em Linux, como é o meu caso do Core, eu rodo no Ubuntu. E se você está rodando algum código específico para Mac, você pode escolher uma máquina Mac também. Então, eu consigo fazer com que a compilação aconteça 100% na nuvem. Tá? Como é um build pequenininho, ele já deve estar terminando. Vamos só clicar aqui, ó. Então, ele está aqui baixando o código, né? Então, fazer um build num servidor de build, basicamente, é você baixar o código-fonte, executar o comando do build, que no nosso caso é um Docker build, né? Que é o que ele está fazendo aqui agora. Então, o que ele fez aqui no build? Ele fez um Docker build aqui, basicamente, né? Então, é o comando que ele deu aqui para poder construir o nosso container. Está aqui, ó, Docker build, com os comandos. Então, ele produziu um container aqui com um ID específico aqui, que a gente vai usar no serviço lá de build depois. Então, eu criei o meu container aqui, está criado, tá bom? Ele está aqui, ó, 268 é o ID, porque ele rodou o build interno aqui 268, muito bem. E depois eu tenho o serviço de release. Então, só para a gente olhar, eu tenho o build 268, se eu olhar aqui, ó, 267 era o último, vou dar um refresh, 268 está aqui, ó.
Acabou de acontecer, o 268. Olha, acabou de fazer 2h54 da tarde. Então, acabou de atualizar aqui. Depois eu tenho um serviço chamado Release. O serviço de Release que já foi, ele então já publicou aqui para a minha produção. Eu vou chamar aqui no IP direto. Então, aqui no IP está 2.4, tá bom? 2.4 ele já atualizou, só que no Ingress não atualizou ainda. E eu vou mostrar por quê. Eu tenho dois builds diferentes aqui acontecendo. Tá? Então, ele atualizou o meu container e rodou. O que é o release aqui? O release, no meu caso, é um comando simples. Como eu falei, tem muitas maneiras de eu atualizar um Kubernetes. Eu usei um método aqui para ficar bem simples para vocês entenderem, né? Então, dentro de um processo de release, eu digo para ele quem é o artefato do release, no caso aqui é o que veio do meu build, né? Quando dispara a build, vem para cá. Que comandos eu vou dar para fazer o release? Então, como é que eu atualizo um Kubernetes? Então, eu posso fazer um deployment novo, ou eu posso atualizar uma imagem que está num deployment já. Então, lembra que eu tenho um pod rodando, esse pod veio de um container que tem uma versão específica, né? Quando você não coloca a versão, como não foi o caso aqui, ele pega a latest, tá? Então, quando eu publiquei a primeira vez, estava na latest, mas eu poderia ter colocado 2.268 aqui, ele pegaria tranquilamente a versão, tá bom? Então, eu estou partindo aqui do princípio que o meu Kubernetes já tem um serviço feito deploy. Eu estou criando tudo do zero, tá bom? Então, eu peguei aqui e usei um comando set. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte. Olha, Kubernetes, eu quero que você sete a versão da imagem do serviço para a que veio do build. Então, aqui eu dou um kubectl set no namespace default, com o comando imagem dizendo, olha, é o deployment API deployment. De onde que veio esse nome? Esse nome veio daqui do meu AKS. Aqui dos meus services, eu tenho aqui um serviço chamado API Service, tá? API deployment, na verdade. Então, dentro do meu deployment, eu rodei aqui a atualização de deployment, na verdade, API deployment, né? Então, eu vou rodar aqui dentro do API Deployment, na verdade, esse aqui, ó, API Deployment, né? Tá aqui, ó. É um deployment que se chama API Deployment. E eu vou pedir para ele trocar a imagem para a imagem que veio do Build ID. Basicamente isso. Então, ele vai lá no Kubernetes, troca a imagem e depois a gente usa um outro comando chamado rollout. O rollout não é só trocar a imagem, né? Eu preciso dizer para o Kubernetes que ele tem que atualizar o serviço que está rodando. E aí que entra uma característica muito interessante do Kubernetes, que é, no meu caso, eu tenho aqui só uma instância, mas se eu tivesse 10 instâncias, ele ia começar a atualizar as instâncias. Então, ele atualiza uma, depois outra, ele não vai derrubar todo mundo e atualizar, ele vai atualizar sem que o serviço caia. Isso é uma coisa bem interessante, tá bom? E atualizou a minha imagem. Então, aqui ele já atualizou. Só que por que não atualizou no outro? Porque o outro está num outro namespace, né? Lembra que o namespace cria um isolamento dentro do cluster. Eu tenho, então, aqui um API Deployment, que está no default, e tenho um Deployment Ingress, que eu coloquei dentro do serviço do Nginx, que está respondendo aqui. Então, eu vou só rodar um outro release, que eu chamei de Release Ingress. A única coisa que muda é que o namespace que eu setei agora é o Ingress Basic, ao invés de ser o default, tá? Então, basicamente, eu vou só mandar ele rodar o release aqui. Vou criar um release novo, porque esse não está automático. Vou mandar ele rodar. É muito rápido, porque ele só vai empurrar o arquivo lá e está resolvido, tá bom? Como é que eu conectei o Kubernetes aqui? Dentro aqui da configuração, nos settings, eu tenho os Service Connections e eu tenho, então, os dois AKS aqui. Como é que você faz a conexão? Você cria um serviço novo, escolhe aqui Kubernetes, e aí ele vai listar os serviços de Kubernetes que você tem disponíveis aqui para poder se conectar, e você se conecta e dá um nome para ele, para você poder usar depois lá no serviço de deployment, tá? Vamos só ver se ele terminou, e a gente aí já terminou, então esse aqui deve estar, que estava 2.3, aqui está 2.4. Vamos ver se ele atualizou. 2.4 também. Então, eu tenho os dois serviços agora atualizados. Ok? Muito bem. A gente, então, fez a atualização do cluster. Encerramos. E só para a gente concluir, tem só mais um slidezinho para mostrar. Que eu gosto de mostrar em toda a apresentação, que é a jornada para a nuvem, na verdade, né? A jornada para a nuvem aqui
A jornada para a nuvem é como é que você faz para chegar aqui no Kubernetes, né? Que é onde ele está aqui, ó. O Kubernetes está aqui. Então, você sai desde o seu ambiente que está on-premise, né? Que você faz a migração, depois você vem para uma VM na nuvem, depois você vem para um serviço de aplicativo, ou começa a utilizar container, para finalmente você passar a utilizar Kubernetes, passar a usar uma estrutura um pouco mais completa. Então, pensa nesse desenho quando você for começar a sua jornada para a nuvem, né? Para fazer a modernização das suas aplicações. Bom, o que eu tinha que falar para vocês é isso. Agradeço aí a participação de quem está nos assistindo, de quem vai assistir as gravações. Fico à disposição se tiver alguma pergunta. Os meus contatos estão novamente aqui na tela. Muito bem, Carlos. Eu, por acaso, gostei imenso da sua apresentação. Obrigado. Conforme disse, é um tema que me interessava muito. E estou em crer que o pessoal vai querer mesmo, a dada altura, interagir um pouquinho consigo, sendo que ainda bem que tem aqui o seu canal também exposto para o pessoal seguir. Sendo que tem temas que tiveste que correr, né? Ou alguns passos devido ao tempo, deu para notar. Mas numa outra oportunidade podemos entrar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns pontos para dar mais detalhes também ao pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado, Romário. Por partilhar o seu conhecimento, a sua grande experiência conosco. E contamos contigo em uma outra eventualidade, tá? Estou à disposição. Obrigado. Ok, até já. Valeu, até mais. Tchau.